Vamos ler a palavra de Deus que está escrito em Gênesis. Olha o que está escrito em Gênesis. Vamos ler juntos? E disse o Senhor a Abrão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta noite falar com vocês da palavra de Deus. E eu escolhi aí esse verso, esse texto que está em Gênesis, Deus falando com Abrão e fazendo a ele uma promessa de bênção, porque Deus estava praticamente nesse dia oficializando a família que começaria através de Abraão. Por que Deus fez isso? Porque antes de Abraão, antes de Deus se manifestar para a humanidade, o conceito de família não era esse conceito que nós temos hoje. As pessoas não tinham esse princípio ético de compromisso, de responsabilidade com os pais, com a mãe, esse compromisso ético que nós temos com família e esse entendimento que temos com família. E quando Deus então começou a nação de Israel, da qual realmente nós somos considerados Israel de Deus, porque fomos enxertados e entendemos e compreendemos toda essa forma que Deus ensinou e nos deu o entendimento daquilo que é a família, Deus então começou a estabelecer uma nova visão de como seria a família e todo o padrão de referência daquilo que faria com que Deus pudesse estar presente ali para abençoar. Era exatamente essa referência que começou através de Abraão, que estava preocupado em guardar os ensinamentos de Deus, que havia se submetido a Deus e que, consequentemente, estava também dentro de uma visão que Deus estava estabelecendo ao criar uma nova nação. Por quê? Porque houve uma época em que as pessoas não tinham esse conceito de família que nós temos hoje. E saibam vocês que esse padrão que você conhece, que nós realmente estamos inseridos, é um padrão judaico-cristão, que estabeleceu exatamente o homem com a mulher, desde o dia em que Deus realmente criou o Adão e criou depois a mulher, e começou então a juntá-los, e depois Deus oficializou através de Abraão. Deus então começou a dizer que essa seria a maneira pela qual ele entenderia o que era uma família, e que quando as pessoas seguiam exatamente essa referência que havia em Abraão, por conta daquilo que Deus estava começando em Abraão, todas as famílias seriam abençoadas através dele, porque ele começou praticamente a estabelecer o modelo que Deus deu o direcionamento. E Deus então prometeu abençoar. Mas ao longo da história da humanidade, nem sempre as pessoas tiveram uma visão de família semelhante a esse que nós temos. Houve períodos da própria história que Deus teve que criar situações, porque as pessoas saíam totalmente desse padrão e se estabeleciam convivências em orgias, que Deus chegava então simplesmente a reprimir para tentar fazer com que as pessoas entendessem que havia um padrão, acima de tudo, de separação ou de santidade dentro dessa visão de Deus, que para Deus era necessário ser assim para que as bênçãos dele pudessem estar presentes ali. Um dos momentos que a gente tem conhecimento da Bíblia, por exemplo, que foi um momento muito delicado, foi o momento em que os habitantes de Sodoma e Gomorra se permitiam um tipo de convivência que era totalmente fora desse padrão. E diz a Bíblia que eles começaram a extrapolar, não tendo nenhum tipo de ética bíblica ou da visão de Deus dentro do comportamento e dentro dos seus relacionamentos, que a Bíblia diz que eles se misturavam homem com homem, não respeitavam ninguém. E diz a Bíblia que houve um momento em que os anjos de Deus chegaram até ali, e eles resolveram, as pessoas que moravam ali, principalmente os homens, queriam abusar dos anjos de Deus, queriam manter relacionamento íntimo com os anjos de Deus. E diz a Bíblia que os anjos foram para procurar a casa de Ló. Quando eles viram que os anjos entraram na casa de Ló, diz a palavra de Deus, que aquelas pessoas que estavam ali totalmente desvairadas, totalmente
movidas unicamente pelo sentimento totalmente carnal, totalmente desajustado. Diz a Bíblia que chegaram na casa do Ló e a todo custo queriam entrar na casa do Ló para poder abusar daqueles anjos que eram realmente diferentes, que chegaram ali. O Ló chegou e disse: olha, eu dou uma filha virgem para vocês, mas não toquem nesses homens. Ele pedia porque eram anjos de Deus e ele sabia disso. E eles continuaram insistindo, mas depois os anjos deram um jeito que eles não conseguiram encontrar a porta da casa do Ló. E foi aí então que diz a Bíblia que os anjos falaram com Ló e disseram: olha, você vai ter que sair, porque Deus vai destruir essa cidade. As pessoas estavam vivendo tudo aquilo que vocês possam imaginar de desajuste. E por conta daquilo que eles viviam lá, passou a ter o nome desse tipo de envolvimento hoje de sodomia, que vem da palavra Sodoma. É quando o relacionamento íntimo não é pelos meios dos órgãos naturais, que era uma prática comum lá. Aí surgiu esse nome, que deriva exatamente da cidade. Aí os anjos tiveram que sair. O anjo falou para a mulher de Ló não olhar para trás, você sabe da história. Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. E Deus, além de destruir a cidade, Ele salgou a cidade. Porque o sal, na visão de Deus, era um elemento purificador. E a cidade foi destruída. E para vocês terem uma ideia como isso tem sentido, o lugar onde existia essa cidade é onde está hoje o Mar Morto. O mar mais salgado que existe. Você pula naquelas águas, você não afunda, fica flutuando, porque foi tudo salgado aquela região ali. E Deus então separou o Ló, tirou dali, para tentar preservar a visão de família. E por conta disso, o inimigo tem atacado as famílias. O principal alvo do inimigo é exatamente destruir famílias. E a gente pode perceber, por exemplo, que todos esses valores cristãos de fé, de confiança em Deus, daquilo que nós cremos, constantemente são atacados, são banalizados. Existem aqueles que trabalham a todo custo para tentar desconstruir toda essa visão de relacionamento de família que foi criado por Deus, criando uma nova nação, estabelecendo um novo estilo de convivência e de vida entre as famílias, que é o que nós conhecemos hoje. E o inimigo trabalha insistentemente para poder desconstruir isso. E uma das coisas que nós vimos essa semana, que todo mundo está sabendo, foi exatamente na abertura das Olimpíadas, que vocês viram ali um ataque ao cristianismo e aos nossos princípios de fé, naquele abuso que ninguém diz nada, ninguém fala nada, que muito nos impressiona, porque aqueles que deveriam realmente falar alguma coisa e defender exatamente os princípios cristãos, por ser exatamente a figura máxima de uma determinada religião cristã, até agora, pelo que eu saiba, não disse nada. Disse alguma coisa, Mateus? O Papa não diz nada. Não consegue dizer nada com relação à questão, quando a igreja está sendo atacada e está sendo simplesmente atingida no de respeito aos seus dogmas, aos seus princípios, como foi no caso ali daquela representação totalmente negativa da Santa Ceia. E a gente não vê nenhuma manifestação, principalmente dele, com respeito a isso. E ele que deveria ter uma posição, mas parece que a ideologia dele é maior do que a sua fé cristã, do que aquilo que ele acredita com respeito aos princípios da fé, com respeito aos princípios daquilo que Deus estabeleceu. Porque se a fé
fosse mais forte, ele se sentiria completamente atingido por aquelas palavras, e por ser uma pessoa de influência mundial, deveria chegar e simplesmente reprovar tudo aquilo. Mas parece que a ideologia que está dentro dele consegue concomunar exatamente com tudo aquilo que fere os princípios da fé cristã, sejam evangélicos e sejam católicos. Por que isso? Porque tudo isso está diretamente ligado ao fato de que existe um ataque para tentar desconstruir esse modelo de família que nós temos conhecimentos e que Deus estabeleceu. Quando Deus disse: olha, em você, Abraão, vai ser bendita todas as famílias, porque Deus sabia que através de Abraão viria o Senhor Jesus Cristo, que ia fortalecer exatamente esse conceito de família que nós temos conhecimento através da cultura judaico-cristã, que faz parte da maioria das pessoas religiosas que vivem no planeta. E todos esses conceitos ensinados pela palavra, criados por Deus, para tentar dar um sentido daquilo o que é o relacionamento familiar, daquilo que é a convivência familiar, que foram estabelecidos pelo próprio Deus, está sob ataque constantemente, tentando banalizar valores que são importantíssimos dentro da própria palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo das nossas vidas trabalha exatamente isso. Por quê? Porque quando fragiliza a família, ele consegue ter acesso, estabelecer as suas pautas totalmente contrárias, transformando totalmente os valores das pessoas com respeito àquilo que Deus tentou influenciar. E sempre foi assim. Todas as vezes que o povo de Deus se corrompia ou tentava viver de uma forma diferente, eles entravam em crise. E a primeira crise que chegava era na casa, na família. E quando a família é atingida, e se houver realmente a quebra desses princípios e desses valores que regem o nosso entendimento daquilo que é família, nós perdemos a unidade com pessoas próximas, nós perdemos o amor, perdemos o sentimento de apoio mútuo que existe dentro de uma família, onde todo mundo deve se apoiar e deve estar juntos e unidos. Se de repente essas coisas forem desconstruídas, é cada um por si, e esse sentimento de família simplesmente vai desaparecer, porque isso é mantido por Deus, e o inimigo sempre trabalha para desfazer e desconstruir tudo isso. E algumas vezes na história, que o povo de Deus se afastou da presença de Deus, e que se permitiu outras influências, a primeira coisa que eles perderam foi exatamente esse sentimento de família. Vejam bem o que está escrito no livro do profeta Miqueias, que viveu um período de muita crise, principalmente familiar, por conta de pecado, de desobediência, por conta do povo, por influência de reis que eram totalmente contrários aos princípios da fé, reis que não primavam pela obediência a Deus e pela observação dos princípios estabelecidos por Deus, como o rei Jotão e o rei Acaz. Isso aconteceu há 2.700 anos atrás. Eles começaram a se desvirtuar, começaram a sair da presença de Deus e se permitirem outro tipo de influência. E quando eles permitiram isso, começaram a cair em crise. E a situação ficou complicada, que Deus teve que levantar um profeta chamado Miqueias, para tentar fazer com que as pessoas pensassem um pouco e se voltassem para Deus, para poder se estruturarem nos seus relacionamentos, nas suas convivências e muito especialmente na sua convivência familiar. Olha o que diz aqui a palavra de Deus do livro do profeta Miqueias, só para vocês verem como a situação estava grave. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Era isso que as pessoas estavam vivendo uma situação de crise moral, de crise de relacionamento familiar,
eles enfraqueceram e fragilizaram de tal jeito que daqui a pouco ninguém mais se consideravam próximos, a ponto então de terem respeito nem mesmo pelas pessoas que viviam debaixo do mesmo teto. As pessoas se tornaram inimigas dentro da sua própria casa. E quando uma pessoa está vivendo uma situação de inimizade dentro da sua própria casa, quando você começa a viver dentro de uma casa onde o seu principal inimigo mora com você, ou é alguém muito próximo que está debaixo do seu teto, você pode dizer então que a sua família está totalmente em crise. Porque uma das coisas que o inimigo trabalha é exatamente para que se estabeleçam essas crises, essas situações de dificuldade de convivência, que impedem a bênção de Deus, que impedem as promessas de Deus de se confirmarem para poder conduzir a família debaixo da bênção, que são exatamente as promessas de Deus. Eles estavam vivendo assim. Miqueias falou: olha, a crise chegou das casas. As pessoas estão vivendo onde os seus inimigos são aqueles que estão debaixo do seu teto, são aqueles da sua própria casa. Israel começou a viver uma situação de crise séria por conta dessa desobediência e desse afastamento e desse rompimento com respeito aos princípios de Deus, os princípios sagrados que regiam a vida deles. Com a gente não é diferente. Hoje nós temos ataques de todos os lados. A família, sem dúvida alguma, é atacada por demais, porque é um grupo de resistência a qualquer coisa que venha ferir, acima de tudo, os princípios éticos, morais, da unidade e de uma série de coisas que Deus estabeleceu. O inimigo tem muitas formas de atacar hoje. Deus tem muita preocupação com o que é espiritual. As ações malignas, elas vêm para quebrar aquilo que a Bíblia chama de unidade. Jesus, de uma certa feita, falou que uma casa dividida, ela não subsiste, que ela não aguenta. Quando ela se divide, que ela não está pautada na fé, na crença em Deus e na união, que ela não tem força de se sustentar. Jesus disse, contando uma história, que a casa ela tem que estar fundamentada na rocha, disse ele. Porque se ela estiver fundamentada na rocha, ela tem suporte para aguentar os ventos fortes, tem suporte para aguentar as águas que sobem. E uma casa fundamentada na rocha é aquela que ainda se mantém dentro desses princípios fundamentados exatamente no ensinamento de Jesus. Porque Jesus é a rocha, diz a palavra de Deus. E ele falando, ele disse, olha, que se não houver união, a família se fragiliza, ele falou isso. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, e o quê? Ou casa dividida contra si mesmo, ela não aguenta, ela não subsiste, falou Jesus. Se não houver unidade, ela fica fragilizada, ela fica vulnerável. Vulnerável ao quê? Vulnerável aos acessos malignos, que a Bíblia fala claramente que existem. Que vem e as coisas começam a acontecer de uma forma tão negativa, com um grande intuito de destruição real, baseado pelo que a gente entende dentro da palavra. E um dia o Senhor Jesus Cristo falando, ele disse, olha, todo homem que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a rocha. E quando veio as chuvas e sopraram os ventos, bateram com grande ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava fundamentada
sedimentada e construída em cima da rocha. Essa rocha que Jesus falava era exatamente ele, os valores dos ensinamentos dele. E disse ele que toda casa que é construída sobre areia, ela não resiste, porque quando ela vê um vento, quando vem os ventos fortes e começa a transbordar os rios, ela não tem sustentação e ela está realmente sem condições de poder se manter no momento das intempéries naturais da vida. Jesus está querendo dizer que luta todo mundo passa, que as batalhas vêm para qualquer um de nós, mas Deus tenta forjar em nós, através dos seus ensinamentos, o princípio de vencedor. Diz a palavra que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e preparados até para essas situações inesperadas que às vezes a nossa família é acometida, mas a nossa fé em Jesus nos sustenta. E nós somos preparados, é forjado em nós esse sentimento de vencedor que tantas vezes eu já falei aqui. É a capacidade de vencer as dores, de suportar as dores e superá-las, por mais doídas e difíceis que sejam. Você tem condições e capacidade de poder se sustentar exatamente quando você tem toda a sua fé e o seu princípio de confiança em Deus e de família sustentado naquela rocha e naqueles princípios ensinados por Jesus, que cria em você, que cria em nós um estilo de vida fundamentado nos ensinamentos de Jesus e desses valores que são realmente, que dirigem as nossas vidas, que estão ensinados, que nos faz nos ter esse entendimento de família. E diz a palavra que Jesus disse que se você estiver sustentado nessa rocha, que você não cai, você não cede, você não cede, você não cede. Deus, preocupado com isso, Ele cria situações para tentar proteger a tua casa. Ele começou a dar esse entendimento de proteção para a tua casa lá no Egito, quando ele foi obrigado a ter que fazer uma pressão no faraó para poder libertar o seu povo, e foi o dia em que morreram os primogênitos. Deus disse para o seu povo: vocês tratem de matar a ovelha, e depois que você matar o cordeiro, vocês peguem o sangue desse cordeiro e passe no umbral da porta da casa de vocês, porque o anjo da morte vai passar e vai atingir as famílias, tirando a vida dos primogênitos de cada casa, de cada família, do filho mais velho. O povo de Deus foi, mataram o cordeiro, comeram, se prepararam para a viagem que eles iam fazer, de 40 anos, e pegaram e passaram o sangue no umbral da porta. Quando o anjo da morte passou ali, ele via que aquela casa estava marcada, ele passava por cima daquela casa e não atingia aquela família. Quando Deus fez isso, essa atitude já estava apontando para Jesus, que seria sem dúvida alguma a sustentação e a proteção das nossas casas e a proteção das nossas famílias. Esse cordeiro que eles mataram lá e passaram o sangue no umbral da porta simbolizava Jesus, é o cordeiro da Páscoa. Hoje, você precisa do sangue de Jesus presente na tua casa para poder dar sustentação lá, para que o mal não chegue lá. Você precisa ter realmente a sua casa marcada pela presença do cordeiro. Diga glória a Deus. E Deus então falou isso aqui que nós lemos lá. Uma coisa que eu acho importante, que está no Salmo 91, onde dentro desse salmo existe uma promessa para a tua casa, uma promessa de Deus para a tua casa contra os perigos espirituais, contra aquilo que não é perceptível, contra aquilo que é espiritual,
que é invisível, que também é o que mais ataca, o que mais tenta transformar valores e a cabeça das pessoas, vem exatamente pelos meios totalmente espirituais. E a palavra diz isso no Salmo: nenhum mal, leu comigo, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que tu não tropeces com teu pé em pedra. Diga glória a Deus. Deus preocupado com sentimento de família, preocupado em guardar a tua casa. E quando Ele fala em guardar a tua casa, não é só guardar daquele mal que chega para destruir, te gerando prejuízos financeiros, mas é de outros males que vêm e que possa gerar toda uma situação de desestrutura dentro da tua casa. Se você se coloca na mão de Deus e está debaixo da promessa do Abraão, a Bíblia deixa claro que você vai ser bendito. Por quê? Porque os ensinamentos que Deus começou a dar para Abraão, que chegou até você, gera para você uma blindagem, uma proteção e, acima de tudo, uma promessa de que Deus está com você, de que Jesus está na tua casa. E por conta dessas promessas, todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Diga glória a Deus. É a Bíblia que diz isso. Mas o que acontece? Os ataques chegam. Os ataques chegam de todas as formas. Às vezes você está sob ataque e nem está sabendo. De repente, do nada, começa a acontecer brigas que não tem explicação. De repente, do nada, começa a acontecer contendas do nada, para quebrar a união, para poder fragilizar a tua casa. Quando você vê, você está batendo boca, está agredindo, está ferindo, está magoando, está machucando. Quando você vê, sem nenhum motivo realmente que justifique, você começa a ficar grosso e agride, age de grosseria, é atingido por grosseria. E por conta dessas brigas, dessas contendas, vai fragilizando o ambiente que é para ser bendito, que é para ser abençoado. Por quê? Porque o mundo espiritual vai agir exatamente para isso. Quando você vê, você não consegue nem mais influenciar seus filhos. Seus filhos se tornam influenciados por outras pessoas, mas não são influenciados por você. Você começa a perder pessoas de dentro da sua própria casa. Quando você vê, eles estão totalmente envolvidos com princípios e costumes que não foram o que você ensinou. Os costumes que você ensinou. Essas coisas acontecem porque a gente vai fragilizando e a nossa casa se torna alvo desses ataques. São os ataques espirituais que jogam os filhos contra os pais contra os filhos, faz com que o teu lar se torne um pandemônio. Essa palavra pandemônio significa casa de demônios. É o nome pan, quer dizer casa, demônios, demônios. É o demônio do vício que entra, o demônio da contenda, da briga que entra, o demônio da desunião, o demônio da miséria, o demônio da crise, que vai entrando e vai tirando a força e fragilizando. Às vezes a gente abre essa porta sem perceber que estamos fazendo isso. O meu sogro, que já faleceu, contava uma história que parece assim um absurdo isso aí. Eles não eram da igreja, mas ele era um homem muito duro, daquele tipo severo. E se existia uma coisa que ele não suportava, era encontrar cabelo na comida. Ninguém suporta isso, né? Você vai comer e encontrar assim um fio de cabelo. Minha sogra contava
todos os dias, por mais que ela se esforçasse, quando ele sentava na mesa, que ele botava o prato de comida na mesa, que ele começava a comer, aparecia um fio de cabelo, e ele jogava o prato na parede, ficava revoltado, e a família dele entrava numa crise mais absurda do mundo de briga por conta disso. Minha sogra falava que ela se esforçava, chamava o pessoal, todo mundo tinha que trabalhar de touca na casa dela, ela usava touca na hora de preparar a comida e ficava coordenando aquelas pessoas que trabalhavam na casa dela. E ele chegava do trabalho, quando ele sentava na mesa, que ele botava a comida dele, que ele começava a comer, um cabelo aparecia. Eles foram entrando em crise, que um dia uma cunhada minha, do nada, apareceu dominada por uma força estranha e começou então a ser possuída por uma entidade. O meu sogro não sabia o que fazia, ele era diácono da igreja Basílica de Nazaré. Ele levou até o pároco para ver o que era que podia fazer. Nesse dia que ela chegou na igreja, ela teve uma possessão, começou a quebrar tudo lá na sacristia. O pároco tentou libertá-la, não conseguiu, e excomungou ela. Excomungou a minha cunhada. Meu sogro não sabia o que fazer. Todo dia dava aquela crise nela, ela ficava com uma força monstruosa. Uma moça bonita ficava totalmente transtornada, dominada por aquela força maligna, falava com uma voz estranha e começava a acusar, e começou a criar uma situação tão desgastante na família. Meu sogro procurou essas pessoas que trabalhavam com o espiritismo para ver se resolvia o problema dela. Onde ela ia, ela quebrava tudo. Quando chegava essa entidade nela, quebrava tudo. E ele começou a andar de um lado para o outro, atrás de libertar ela, para ver se ela se livrava daquilo. Até que um dia ele foi atrás na casa de uma senhora, e disse: olha, na rua tal mora uma senhora que ela é muito boa para trabalhar com essas coisas. Ela trabalha com essas coisas e ela é muito especialista nisso aí. Aí falaram para ela: ela mora na Alcindo Cacela, no endereço tal, você vai lá, leve a sua filha que lá vai se resolver. Nessas alturas a família dele já estava em crise, eles já não eram tão unidos assim. E ele pegou ela e levou num lugar que ensinaram para ele. Quando bateu na porta da casa dessa senhora, ele disse: eu estou com uma filha aí, eu queria que a sua fizesse um trabalho para ela, porque ela está numa situação muito preocupante. Os espíritos pegam ela, e ela era uma pessoa normal, de repente isso aconteceu com ela, a gente não sabe o que fazer. A mulher disse para ele assim: olha, senhor, eu não trabalho mais com isso. Falou para ele assim: eu deixei de trabalhar com isso, mas eu vou lhe ensinar um lugar onde o senhor vai, e lá o senhor vai encontrar a solução para o problema da sua filha. E pegou, foi, deu o endereço para ele, e ele pegou, colocou ela dentro do carro e levou para esse lugar. E quando ele chegou nesse lugar, era uma igreja. A nossa igreja, que fica lá em Belém, no bairro da Timbó, no bairro da Pedreira, na rua Timbó. Nessa época a igreja não era um templo, hoje é um templo enorme, para 3.000 pessoas sentadas. Nessa época era um pavilhão. Ele chegou com ela lá. Quando entrou com ela, o pastor Josué Bentes, que é o pai na fé de todos nós praticamente, da nossa família, ele foi orar nela, ela teve aquela possessão novamente, ele expulsou aquilo como manda a Bíblia no nome de Jesus, e passou aí na casa do meu sogro para poder orar por ela. Foi uma luta para poder libertar ela, até que ela se libertou. Quando ela se libertou, o meu sogro se converteu, minha sogra se converteu, os meus cunhados se converteram, todo mundo se converteu. E lá na casa do meu sogro, ele já faleceu. Ele foi estudar,
fazia teologia, se tornou pastor. A esposa dele se tornou pastora e todos os filhos dele se tornaram pastores da igreja. Depois disso aí, todos. E Jesus entrou na casa deles, foi que quebrou a situação de crise que eles viviam. Foi necessário Jesus entrar. Quando Jesus entrou, a paz se estabeleceu. Diga glória a Deus. Mas ela teve que passar por um processo de libertação. Porque Deus abençoa a família que está comprometida com as coisas de Deus. Olha o que diz aqui em Malaquias. Aquela é a igreja lá. Volta lá, essa é a igreja hoje, ó. Era na época um pavilhãozinho pequeno, um pouquinho maior do que isso aqui, mas dava muita gente, Deus operava muita libertação lá. Vamos ver o verso agora. Foi aí que eu me converti. Leiam comigo. E Ele fará com que o coração dos pais se volte para os seus filhos e os corações dos filhos se volte para seus pais. Diga glória a Deus. Deus é que faz isso para poder fortalecer a unidade da família. Diga glória a Deus. Se você está aqui, de repente você fala: pastor Paulo, eu estou em crise. Lá em casa está tendo muita briga, está tendo muita desunião, a gente não se entende. Nós estamos sendo um mau exemplo para os nossos filhos, pelos nossos bate-boca, pelas nossas agressões verbais, quem sabe até agressões físicas. E talvez você tenha percebido que de alguma forma o inimigo está querendo entrar na tua casa para poder estabelecer essas crises, para abrir brechas, para destruir tudo. Peça ajuda para Jesus, porque baseado pelo que nós entendemos hoje, os ataques contra a família vêm de todos os lados. Se eles existem espiritualmente, eles existem também externamente. E digo isso para vocês baseado na abertura das Olimpíadas. E a gente, nós, temos então que ficarmos atentos, abrirmos os olhos e sabermos que nós temos uma arma para poder combater essas situações que tentam destruir tudo. A nossa arma é a oração e a permanência dentro desse modelo que nos traz bênção, que Deus deu para Abraão, onde ele diz que nele, no Abraão, que seriam benditas e abençoadas todas as famílias. Diga glória a Deus. Então, se você de alguma forma se sente sob ataque, fale com Deus. Diga para Deus te dar serenidade, para que possa haver entendimento, para que exista paz dentro da tua casa. Porque se você tiver paz, você prospera. E a prosperidade é uma das coisas que a gente está correndo atrás. O que é prosperidade? É dinheiro, não é só dinheiro. A palavra prosperidade significa ausência de necessidade. É quando Deus tem a liberdade de poder agir e de suprir as nossas necessidades e as necessidades da nossa família. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.